Hoje vamos aprender sobre as 7 trombetas do Apocalipse. As 7 trombetas do Apocalipse é mais um tema amplamente discutidos dentro da escatologia bíblica, devido a diferentes posições, estilo de leitura do livro do Apocalipse. Diversas interpretações sobre as 7 trombetas são defendidas entre os estudiosos. Seria impossível considerar em apenas um único texto todas as mais variadas sugestões de interpretação, portanto, iremos considerar apenas duas principais interpretações sobre o assunto. Antes de falar sobre esse assunto, vim te falar para que você se inscrevesse, ativasse o sino, compartilhasse com seus amigos e familiares para que eles possam entender cada vez mais do assunto. E dê seu like para que o YouTube recomenda para mais pessoas. Isso mostra que você está gostando do vídeo. Vamos para o vídeo de hoje. As 7 trombetas do Apocalipse na visão futurista. Geralmente, quem adota a visão futurista do livro do Apocalipse entende que o conteúdo do livro é linear, ou seja, os capítulos sucedem uns aos outros, de forma cronológica, sendo que a partir do capítulo 4 começa a descrição de uma série de eventos que ocorrerão, principalmente no período final da presente era, conhecida como a Grande Tribulação. Também é verdade que a maioria dos estudiosos que defende essa posição acredita que esse período final terá duração de 7 anos e iniciará após o arrebatamento secreto da igreja. Sobre esse pensamento, as 7 trombetas se refere aos acontecimentos que ocorrerão em algum momento dentro do período da tribulação, sequencialmente após a abertura dos 7 selos do capítulo 6 do Apocalipse. Também é importante dizer que essa interpretação considerará em sua maior parte o sentido literal do texto e não seu sentido simbólico. Nessa interpretação, a primeira trombeta mostra a vegetação sendo queimada por conta de uma chuva de saraiva e fogo misturado com sangue, e a segunda trombeta mostra a mortandade da terça parte dos peixes que vivem no mar. A terceira trombeta mostra a contaminação da terça parte dos rios, das fontes das águas. E a quarta trombeta mostra o espaço sideral sendo abalado, de modo que será alterada a duração do brilho do dia na terra. A quinta trombeta mostra uma praga das criaturas semelhante aos gafanhotos, que literalmente picará as pessoas durante 5 meses, trazendo-lhes grande sofrimento. Alguns estudiosos dessa linha de interpretação, de forma mais coerente, entende que tais figuras simbolizam demônios. A sexta trombeta mostra a soltura de anjos terríveis que estavam presos no rio Eufrates, e a fim de matar a terça parte dos homens. Já a sétima trombeta abrange o julgamento escrito das 7 taças, ou seja, os últimos eventos que se estendem até a volta de Cristo em glória para estabelecer o seu reino milenar na terra. Particularmente, penso que essa interpretação não é mais adequada ao livro do Apocalipse, pois ignora o estilo literário, organizar natural do conteúdo, arquitetada pelo próprio autor João, o contexto histórico do livro. O grande problema dessa visão é tentar interpretar literalmente referências que são claramente simbólicas. As 7 trombetas do Apocalipse na visão historicista e idealista. Geralmente, os estudiosos que defendem essa interpretação adotam um sistema de recapitulação na organização e leitura do livro do Apocalipse, conhecido como paralelismo progressivo. Nesse sistema, o livro do Apocalipse tem 7 seções paralelas que abordam um período desde a primeira até a segunda vinda de Cristo. Isso significa que a mesma história é contada várias vezes. Paralelismo, porém progressivamente, ou seja, à medida que vamos avançando na leitura do livro, percebemos que a narrativa vai se intensificando e que a mesma história é contada de perspectivas diferentes, de modo que as cenas vão ficando cada vez mais claras. Logo, embora as 7 trombetas apareçam após os 7 selos, é importante entender que isso não representa uma sucessão cronológica. Especificamente, sobre as trombetas, podemos dizer que elas falam de um juízo parcial sobre o mundo e o sofrimento do mundo incrédulo em resposta às orações da igreja. As trombetas expressam advertências de Deus sobre o mundo que persegue a igreja. A seção das 7 trombetas termina com o anúncio do fim. Em Apocalipse capítulo 11, versículo 15. Resumidamente, podemos dizer que
que os selos mostram o sofrimento da igreja, perseguida pelo mundo, ou seja, conta toda a história da era da igreja até a volta de Cristo, dando ênfase do sofrimento da igreja. Já as trombetas contam a mesma história, porém mostrando o sofrimento do mundo, incrédulo, sobre a advertência de Deus em resposta às orações da igreja. Nas 7 trombetas, o juízo é parcial, já que o uso total é descrito na seção das 7 taças da ira de Deus, e a seção dos selos é interrompida por interlúdio. Capítulo 7, da mesma forma, também acontece com a seção das trombetas. Um detalhe interessante é que as trombetas são divididas em 2 grupos, onde as 4 primeiras trombetas de catástrofes naturais que atingem a terra e as 3 últimas trombetas que tratam de sofrimento que atinge diretamente os homens e também são chamadas de ais. Em Apocalipse capítulo 8 versículo 13 que diz: olhei e ouvi um anjo voar pelo meio do céu dizendo com grande voz: ai, 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 do que habitam sobre a terra, por causa das outras vozes da trombeta dos 3 anjos que hão de cair ainda tocar. Nas outras palavras, podemos dizer que as primeiras 4 trombetas atingem os ímpios em seu ser físico. As 3 últimas atingem o ímpio de forma tão direta e pessoal, que traz terríveis angústias espirituais. A trombeta indica uma série de calamidades que ocorrem muitas vezes, repetidamente, simultaneamente, durante toda a presente era. O fato das trombetas trazer o juízo parcial demonstra que o objetivo principal dessa série do juízo é chamar o homem ao arrependimento, ou seja, a ira misturada com a graça. Porém, mais adiante no livro de Apocalipse, vemos que os ímpios, mesmo sendo assolados pelo sofrimento, que não se arrependem. Vejamos a interpretação de cada uma das 7 trombetas sobre essa perspectiva. A primeira trombeta, capítulo 8, versículo 7, que diz assim: o primeiro anjo tocou sua trombeta e houve saraiva e fogo misturado com sangue, e foram lançados na terra. Quem foi queimada na sua terça parte, queimou-se a terça parte das árvores, e toda a erva verde foi queimada. E descrito uma tempestade de saraiva, fogo e sangue. Essa é uma descrição simbólica para se referir a diversos desastres que afligem a terra para castigar os pecados dos ímpios e anunciar que não se pode perseguir a igreja impunemente. Esse desastre ocorre desde a primeira até a segunda vinda de Cristo. Note no versículo 7 a expressão foram lançados à terra, significado que as calamidades são controladas do céu e são utilizados como instrumentos nas mãos de Deus que governa. A segunda trombeta, já descrita em capítulo 8, versículo 8 ao 9, que diz: o segundo anjo tocou a trombeta, e foi lançada no mar uma coisa, como a grande monte ardendo em fogo, tornou-se em sangue a terça parte do mar. E morreu a terça parte das criaturas que tinham vida no mar. Perdeu-se a terça parte das naus. Aqui, João descreve simbolicamente uma montanha ardendo em chamas sendo lançada ao mar. A primeira trombeta atinge a terra seca. Agora, na segunda trombeta, o juízo de Deus também atinge ao mar. Essa trombeta descreve todos os desastres que ocorrem no mar. E esse julgamento se mostra ainda mais severo que o primeiro, pois 1/3 do mar é duramente atingido e ocasionando a mortandade de 1/3 dos seres marinhos e a destruição de 1/3 das embarcações. E essa descrição mostra a amplitude da destruição da segunda trombeta, pois ocorre desastre ecológico e econômicos, e com um grande número de mortes dos tripulantes e passageiros que juntamente com suas embarcações naufragaram nas águas. Agora a terceira trombeta, capítulo 8, versículo 10 ao 11, que diz: o terceiro anjo tocou a terceira trombeta e caiu do céu uma grande estrela, ardendo como uma tocha, e caiu sobre a terça parte dos rios e sobre as fontes das águas. O nome da estrela era Abisinto, e a terça parte das águas tornou-se em absinto. Muitos homens morreram das águas, porque se tornaram amargas. Nessas trombetas, vemos que como o Senhor utiliza as águas doces como instrumento contra o ínico. Na primeira trombeta, a vegetação da terra seca é atingida. Na segunda, o mar atingido é agora a terceira trombeta. E a vez de água, fonte de água potável.
A simbologia utilizada aqui é de uma estrela caindo, que significa algo realmente impactante e assombroso. O nome da estrela é Abisinto, símbolo de remorsos amargos. Isso significa que um sentido de aflição amargo tomará o coração dos homens, pois esse juízo é mais severo do que os dois primeiros, pois a morte das pessoas explicitamente mencionadas. A quarta trombeta, capítulo 8, versículo 12. Nessa trombeta, um terço do sol, da lua e das estrelas é atingido. Aqui estão incluídos todos os males ocasionados pelo funcionamento anormal dos corpos celestes durante toda a presente era, da mesma forma como acontece com a vegetação, o mar, as águas doces. Os astros também são instrumentos na mão de Deus e anunciam o seu juízo. Aqui vai dizer que o quarto anjo tocou sua trombeta e foi ferida a terça parte do sol e a terça parte da lua, a terça parte das estrelas, para que a terça parte deles se escurece e a terra, parte do dia, não brilhar semelhante à noite. Agora já na quinta trombeta, no capítulo 9, versículo 1 ao 12, que diz assim: o quinto anjo tocou a sua trombeta e viu uma estrela do céu cair na terra, e foi-lhe dada a chave do abismo, e abriu o poço do abismo, subiu a fumaça do poço, como a fumaça de uma grande fornalha, e como a fumaça do poço escureceu-se o sol e o ar, e da fumaça vieram gafanhotos sobre a terra, e foi-lhe dado poder, como o poder que tem os escorpiões da terra. E foi-lhes dito que não fizerem dano à erva da terra, nem da verdura alguma, nem à árvore alguma, mas somente aos homens, que não têm nas suas testas o selo de Deus. E foi-lhe permitido que não o matasse, mas que 5 meses o atormentasse, e o seu tormento era semelhante ao tormento do escorpião, quando fere o homem. Naqueles dias, homens buscarão a morte, e não se acharão. Desejarão morrer, e a morte fugirá deles. E o parecer dos gafanhotos era semelhante aos que cavalos aparelhados para a guerra. E sobre as suas cabeças havia umas como as coroas, semelhante ao ouro, e seu rosto era como o rosto de homens. Tinha cabelos como cabelos de mulheres, seus dentes eram como de leões, tinha coraças como de ferro, e ruídos das suas áreas como o ruído de carro. Quando muitos cavalos correm ao combate, tinha caudas semelhantes às dos escorpiões, e aguilhões nas suas caudas. O seu poder era danificar os homens por 5 meses. Tinha sobre si o rei, o anjo do abismo, e em hebreu era o nome de Abaddon, e em grego Apolion, passado já o Ai, que eis que depois disso vem aí dos Ais. Antes do capítulo 9, ainda no versículo 3 do capítulo 8, João vê e ouve uma águia, o anjo em algumas traduções, voando muito alto, para que seja vista por todos. A mensagem da águia é muito clara: ai, 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 dos que moram na terra. Por causa das outras vozes, a trombeta dos 3 anjos que hão de ainda tocar. E esse anúncio declara que as trombetas que se erguem representam juízos ainda mais severos do que os juízos anteriores. Quando o anjo toca a quinta trombeta, João vê uma estrela que cai dos céus na terra, e essa queda está de acordo com o relato de Jesus em Lucas. Viu Satanás caindo do céu como um relâmpago. E com essa expressão, demonstra claramente a condição de Satanás e aonde ele habita no presente. Ele está na terra, e o aviso que lhe foi dado, a chave do poço do abismo, significa que ele incita o mal, que recebeu a permissão para fazer que os demônios assolem a terra com suas operações malignas. Aqui os gafanhotos não são algum tipo de inseto ou qualquer nova praga literal que aparecerá nos últimos tempos. Esses gafanhotos simbolizam demônios que atingem o coração e a alma dos homens com grande assombro, malignidade e horror, deixando-o em estado de aflição tão profunda a ponto de o homem buscar a morte, tentativa de aliviar suas dores de opressão, mas não encontra, pois nem mesmo a morte pode livrá-lo desse tormento. O sofrimento causado por esses demônios, pior do que a morte, esses gafanhotos atingem apenas os ímpios e os homens que não possuem o selo de Deus, aqueles que, com seus pensamentos e atitudes, demonstram a plenitude da marca de Satanás em suas vidas. Note que quando o poço do abismo é aberto, uma grande fumaça
a atmosfera, a ponto de escurecer o sol. Isso simboliza a densidade da escuridão mortal, moral e espiritual promovida pelas forças do mal. Porém, por pior que seja esse cenário, não se trata de algo sem controle, pois a atenção de atuação desses demônios foi limitada por Deus. Eles agirão por 5 meses, e esse número também é simbólico para demonstrar que essa atuação maligna tem hora certa para acabar. Muito provavelmente os 5 meses foram utilizados por João por se referir ao tempo de vida de um gafanhoto. Isso considerado desde o seu tempo como larva, que conhece as características dos gafanhotos, entende que a simbologia utilizada foi perfeita. Os gafanhotos são insetos insaciáveis e desvastam tudo pela frente. A sexta trombeta do Apocalipse, que está escrito em capítulo 9, versículo 13 ao 21. Tocou o sexto anjo a sua trombeta. Eu ouvi uma voz que tinha das 4 pontas do altar de ouro que estava diante de Deus, e ao qual dizia ao sexto anjo que tinha a trombeta: solta aos 4 anjos que estão presos junto ao grande rio Eufrates. Foram soltos os 4 anjos que estavam preparados para a hora, e dia e mês e ano, a fim de matar a terça parte dos homens. O nome dos exércitos dos cavaleiros era de 200 milhões. Ouvi o número deles, e assim viu os cavaleiros nesta visão. E os que sobre eles cavalgaram tinham couraças de fogo, e de jacinto, e de enxofre, e as cabeças dos cavalos eram como cabeça de leões, e de suas bocas saiu fogo, e fumaça e enxofre. Por esses 3 foi morta a terça parte dos homens, e isso pelo fogo, e pela fumaça, pelo enxofre que saiu de sua boca, porque o poder dos cavalos está na sua boca e suas caudas, porquanto suas caudas são semelhantes a serpentes, e têm cabeças, com elas se danificam, e os outros homens que estão ficam mortos por essas pragas, que não se arrependem das obras de suas mãos, para não adorarem os demônios e ídolos de ouro e de prata, e de bronze e de pedra, e de maneira que nem pode ver, nem onde nem andar. E não se arrependeram dos seus homicídios, nem das suas feitiçarias, nem da sua fornicação, e nem dos seus frutos. Nessa trombeta, podemos ver claramente como as coisas vão se agravando ainda mais, no sentido em que o juízo de Deus avança para um desfecho final. Se a quinta trombeta traz a grande aflição, e a sexta também traz a morte. Já no versículo 13, vemos que a oração dos santos que desencadeia o juízo, que será derramado sobre os ímpios. A voz vinha das 4 pontas do altar de ouro, que estava diante de Deus. Esse juízo descrito na sexta trombeta, executadas pelos 4 anjos que estão atados junto ao rio Eufrates. Esses anjos são os mesmos do capítulo 7, pois que aqui trata-se de anjos maus, encarregados de executar o juízo de Deus. O objetivo desses anjos é incitar a humanidade à guerra. Eles se deleitaram nisso. O número dos 4 anjos do Apocalipse simboliza o mundo, a criação. Isso significa que o juízo tem proporção global. Os anjos estão presos junto ao rio Eufrates. O rio Eufrates representa a Síria, a Babilônia, ou seja, um mundo iníquo. O profeta Isaías já havia utilizado uma enchente de Eufrates para simbolizar uma invasão do rei da Síria. Contudo, João nos informa que esses anjos do juízo não podem fazer nada sem a permissão de Deus. Porém, quando Deus permite que sejam liberados, esses anjos mal trazem a guerra, com a advertência de Deus aos ímpios. Após isso, João vê os exércitos dos campos de batalha e ouve o número de 200 milhões. Esse número também não deve ser entendido como literal, mas sim simbólico, representado um grande exército, quase humanamente incontável. Os cavalos e seus cavaleiros tinham apenas objeto destruir a destruição dos cavaleiros. Seus cavalos também não devem ser interpretada de forma literal, mas simboliza os artefatos e armas de guerra de todo tipo. Eles matam um terço da humanidade, e a terça trombeta não representa uma guerra específica, mas todas as guerras passadas, presentes e futuras que ocorrerão no longo espaço do tempo. E essa primeira é a segunda vida de Cristo. E essa trombeta
seja tocada. Contudo, no versículo 20, podemos notar que ainda esse incrédulo não se arrepende. Agora vamos passar para o interlúdio, que todo o sétimo é interlúdio, que passa por uma para a outra, como selo para a trombeta e da trombeta para as taças. Da mesma forma como ocorre na sessão anterior, esses capítulos, esse sexto e o sétimo selo, como interlúdio no capítulo 7, aqui, entre a sexta e a sétima trombeta, também ocorre um interlúdio que inclui o capítulo 10 e a parte do 11. O que é descrito nesse intervalo não representa uma sucessão cronológica, mas a mesma história, que compreende a presente dispensação, sendo recontada de outra perspectiva. Esse interlúdio é dividido em duas cenas, onde ambas se referem ao papel do povo de Deus e seu testemunho. Durante a presente era, na primeira cena, João recebeu o livrinho, significa ele recebeu a mensagem profética e comissionado a proclamá-las. Apocalipse 10, 1 a 11. Aqui percebemos alguns paralelos, como uma passagem do Antigo Testamento, como Daniel, capítulo 10, versículos 5 ao 6, relatos sobre a convocação de Ezequiel, capítulo 2, versículo 1, ou Ezequiel, capítulo 3, versículo 11. Na segunda cena, encontramos a descrição da história das duas testemunhas, Apocalipse, capítulo 11, versículo 1 ao 14. De forma geral, podemos dizer que o interlúdio do capítulo 7 enfatiza a segurança e a glória da igreja perseguida agora, neste momento. O interlúdio é ênfase sobre o sofrimento e o poder devido à vitória da igreja. Agora vamos falar sobre a sétima trombeta, capítulo 11, versículo 15 ao 19. No sétimo anjo tocou a sua trombeta, e ouve os seus grandes vozes que diziam: os reinos do mundo vieram a ser nosso Senhor e do Cristo, e ele reinará para todos sempre. E 24 anciãos que estão sentados em seu trono diante de Deus prostraram-se sobre o rosto e adoraram a Deus, dizendo: graças te dou, graças te damos, Senhor Deus Todo-Poderoso, eis que hás de vir, tomaste o teu grande poder, reinaste e iraram-se as nações, vê a tua ira e o tempo dos mortos que sejam julgados, e o tempo das galardão aos profetas, teus servos, os anjos, aos que temem o teu poder, o teu nome, pequenos e os grandes, também de destruireis, e os que destroem a terra. Abriu-se no céu o templo de Deus, em que a arca da sua aliança foi visitada no templo, e houve relâmpagos, e as vozes, e os trovões, e terremotos, e grande saraiva. A sétima trombeta introduz o juízo final. Não se trata de uma descrição, mas de uma introdução. As próximas sessões do livro do Apocalipse serão responsáveis por lançar mais luz sobre esse evento. O que essa breve introdução presente na sétima trombeta nos mostra é que quando o dia do juízo estiver chegado, o esplendor real da soberania de Deus será revelado em sua tonalidade, pois toda oposição será destruída. Nesse momento, o reinado de Cristo será pleno. Ele reinará vitoriosamente para sempre. Também é descrita a igreja representada na figura dos 24 anciões, regozijando e adorando ao Senhor. Ele em contrapartida os povos se enfurece. Eles perseguiram o povo de Deus, promoveram guerra contra a igreja, acreditaram ter a vencido quando mataram todos tantos mártires, mas agora chegou o momento da vindicação da justiça de Deus sobre eles. Nesse momento, os perseguidos receberão galardões e os perseguidores receberão destruição. No versículo 19, o apóstolo João vê uma figura simbólica. Nessa figura, o templo de Deus está totalmente revelado. A arca da aliança pode ser vista. Então houve relâmpagos, vozes, trovões, terremoto e grande saraiva. Isso significa que a arca é revelada, representa o pacto da graça, a comunhão entre Deus e o seu povo baseado na expiação de Cristo para que os salvos. Essa visão de arca representa a infinita misericórdia de Deus e a justificação que há para os seus eleitos e quantos para que os ímpios, e essa mesma arca é símbolo de ira e a sua ira é totalmente revelada. Por isso que se segue relâmpagos, vozes, trovões, terremotos, saraiva. Agora já não há mais tempos para arrependimentos. Os ímpios não poderão escapar das mãos de Deus irado. Se você continuar aqui, você vai ver as 7 taças do Apocalipse. Não perca os próximos episódios.
Já se inscreva, ative o sininho para que Deus possa abençoar grandemente na palavra de Deus.